E aí pessoal, bem-vindos de novo a Farinha Panko no nosso bloco Recapitulando Animes. E hoje nós vamos falar sobre Inspectre. O anime começa nos apresentando uma garota chamada Yonaga Kotoko, nossa prota feminina da história. Ela está sentada em um banco do lado de fora de um hospital, se levanta e vai de encontro a um garoto chamado Kuro Sakuragawa. Ela o cumprimenta, mas o menino fica confuso, pois desconhece o rosto dela. Kuro responde que não se lembra de ter estado em perigo de vida nos últimos 10 anos. Kotoko diz a ele que há 2 anos atrás, ele estava andando pelos corredores do hospital e algumas crianças correndo pelos próprios corredores empurraram o garoto acidentalmente e o agarrou durante a queda. Kotoko ficou tão marcada com a aparência de Kuro que lembrava ela um bode com 2 chifres de demônio. Essa garota tem um gosto meio bizarro. Antes de se despedir, Kuro prometeu que sempre se lembraria dela, e naquele momento foi um amor à primeira vista para Kotoko. Mas seu devaneio alegre dura bem pouco, pois ela descobre que esse cara tem uma namorada chamada Saki. Pois é, amor unilateral. De volta ao presente, Kuro diz que agora se lembra dela e pede desculpas, justificando que não é bom em se lembrar de rosto de pessoas. Kotoko se senta ao lado dele e se reapresenta para se certificar de que ele nunca mais a esquecerá. Ela então propõe que os dois comecem a namorar, pois ela sabia que o seu relacionamento com a sua ex havia terminado e o cara tava solteirão. Além do mais, ela também está curiosa sobre o motivo pelo qual eles se separaram. Kuro responde que em uma noite, enquanto os dois estavam passeando ao lado de um rio, um monstro apareceu e ele com medo fugiu, deixando a sua namorada para trás. Grande machão. E essa é a razão pela qual eles se separaram. Kotoko diz a ele que isso é uma mentira. E, na verdade, o que realmente aconteceu foi que o monstro havia fugido de medo dele. Devido a isso, sua namorada também ficou com medo do cara, o que fez ela questionar quem ele realmente era. Kotoko então explica que todos os monstros conhecem sua verdadeira identidade e o acham aterrorizante. Curioso, Kuro pergunta a Kotoko quem realmente ela era. Ela se autodeclara a deusa da sabedoria para todas as criaturas míticas, monstros e espíritos, conhecidos como yokais. Mas Kuro não acredita. Ela então tenta convencê-lo, dizendo para buscar jornais de 6 anos atrás, que contam a história de uma menina que desapareceu no meio do nada, mas depois foi encontrada sem um olho e sem uma perna. Kotoko então se despede e sai para pegar um ônibus de volta para sua casa. E nesse momento, uma das criaturas espirituais se aproxima dela para pedir ajuda, explicando que é um monstro demoníaco perambulando a biblioteca da cidade. No dia seguinte, vemos Kuro encontrando uma notícia no jornal sobre Kotoko e fica sabendo do que aconteceu. Ela pergunta se a investigação já rendeu provas o suficiente para ele acreditar nela. Kuro diz que isso ainda não é o suficiente para que ela prove ser a deusa da sabedoria dos yokais. Mas no momento que os dois estão discutindo, um humano se aproxima e se transforma em um tanuki, bem na frente deles. Esse yokai diz a Kotoko que a biblioteca foi invadida por um Ayakashi e pede ajuda para acalmá-lo. O tanuki também dá uma olhada em Kuro e fica aterrorizado, assim como todos os outros espíritos também já ficaram. Kuro, que agora acredita na história de Kotoko, decide ajudá-la com o caso da biblioteca. Chegando no prédio, Kotoko tenta até conversar com o monstro, mas ele ignora o seu comando e parte pra cima dela com muita violência. A única opção de ambos é o quê? Escapar. Pernas pra que te quero, mano. Mas fugir com uma pessoa que anda de bengala, convenhamos, não é algo fácil, né? E não vendo outra saída, Kuro agarra Kotoko e resolve ficar de frente, cara a cara, de forma estoica com o monstrão. O Ayakashi então parte pra cima de Kuro e come seu braço inteiro. E por motivos óbvios, Kotoko fica assustada, não somente pelo que aconteceu, mas pela cara de indiferença de Kuro. E nesse momento, a imortalidade de Kuro é revelada. O cara tem um poder de regeneração que deixaria o Deadpool com inveja. Além disso, sua carne também é super venenosa para os Ayakashis, visto que o monstro que comeu seu braço morreu instantaneamente. Kotoko fica chocada com tudo isso e pede que Kuro revele quem realmente ele é. Kuro responde que quando ele era pequeno, comeu a carne de 2 demônios. Resolvendo essa situação, partimos para o dia seguinte. Kuro vai visitar sua prima no hospital e lá ela encontra Kotoko novamente. A garota é uma stalker profissional, mano. Eles conversam sobre o que aconteceu na biblioteca e ela pergunta sobre o estado do braço dele. Ele afirma que está bem e diz que quando era mais novo, uma das carnes que ele consumiu era de uma sereia e por isso ele tem o poder de regeneração de qualquer pedaço do corpo. Mas Kotoko retruca, dizendo que ao comer uma carne de sereia, você também herda sua eterna juventude, e ele claramente não parece mais uma criança. Kuro diz que pode ser por causa do poder da outra carne que ele consumiu, que estaria afetando o poder de juventude eterna da sereia. Em sequência, Kotoko pergunta qual que era a outra carne, mas Kuro não responde. Ela então o convida para visitar um yokai, que é a serpente guardiã do Monte de Sukuna.
Mas, infelizmente, o boy se recusa, dizendo que tem coisas melhores para fazer, deixando que Kotoko vá sozinha se encontrar com a serpente. Agora, no templo, a serpente diz a Kotoko que todos os humanos estão esquecendo dela, já que ela não recebe mais nenhuma oração há muitos anos, e que os humanos não a admiram mais como um deus da água. E no meio do papo, a serpente também percebe que Kotoko está um tanto chateada, e pergunta o que há de errado. Ela responde que estava chateada porque o seu namorado não a acompanhou. Ela pede desculpas e pergunta à serpente o motivo de querer sua ajuda. A serpente conta que alguns dias atrás, uma mulher jogou um cadáver no lago. Essa mulher em questão se chama Aoi Tanio, e o cadáver foi identificado como um homem chamado Hiro Yoshihara, que era um colega de trabalho do seu ex-namorado. Tanio foi presa mais tarde e confessou à polícia de ter descartado o cadáver no lago, porque soube da lenda da cobra que comia humanos. Em teoria, ela descartou o corpo como oferenda, mas era mentira, pois a serpente a viu jogar o corpo no lago, e no momento do descarte, Tanio sussurrou dizendo: "Eu realmente espero que alguém te encontre." A serpente também notou que ela nunca prendeu nada pesado no corpo para afundá-lo na água. Tanio definitivamente queria que o corpo fosse encontrado. E justamente pelas ações de Tanio não fazerem sentido para a serpente, ela está pedindo ajuda de Kotoko, pois quer uma explicação da deusa da sabedoria. Ela explica que tudo começou com seu ex-namorado, Machi Yoshikazu, que morreu nos braços de uma outra mulher, uma suposta amante, que era sua colega de trabalho. Depois que Machi morreu, foi dito que ele desviou uma grande quantidade de dinheiro da empresa que ele trabalhava para sua conta. E por saber que seu chefe iria descobrir a trama e não ter aonde esconder o dinheiro, ele e sua colega de trabalho, que eram as únicas pessoas envolvidas, decidiram se suicidar na banheira. Na época que isso aconteceu, Tanio estava grávida dele e ficou transtornada por carregar um bebê de um homem infiel. Mais tarde, ela teve um aborto e acabou jogando o bebê no rio por mágoa. Tanio depois acabou seguindo com sua vida, indo morar sozinha em outra cidade. Mas alguns anos depois, ela recebe a visita de Hiro, que confessa que, na verdade, foi ele quem desviou o dinheiro, e que Machi e sua colega de trabalho eram as únicas duas pessoas que sabiam disso. Ao sofrer ameaça de denúncia do seu esquema de corrupção, ele matou os dois. E ao ouvir isso, Tanio é tomada por uma vontade vingativa e o mata. Em seguida, joga o seu corpo no rio na esperança de que a polícia encontrasse o seu bebê não nascido durante as buscas pelo corpo de Hiro. Depois de contar toda a história para a serpente, Kotoko observa Kuro, que estava ouvindo toda a conversa na surdina. Quando os dois estão descendo a montanha, Kotoko conta que tudo o que ela acabou de dizer para a serpente, na verdade era mentira. Ela sabia disso pois havia enviado um dos seus espíritos para observar Tanio na prisão. E lá, o espírito ouviu dizer que o verdadeiro motivo pelo qual ela fez isso foi para ver a serpente comer o cadáver. Após esse evento, 2 anos já se passaram, e vemos que a ex-namorada de Kuro, Saki, agora é uma policial. Saki e seu parceiro discutem um caso recente sobre um cara que caiu no rio enquanto dirigia, e durante as investigações, o motorista disse que foi distraído por um fantasma de uma mulher. Esse fantasma tinha a aparência de uma linda garota sem rosto e com 2 grandes melões. Mas no boletim de ocorrência, Saki descarta essas observações e descreve que na verdade foi um cachorrinho na estrada que fez o cara desviar e cair no rio. O seu parceiro discute com ela e diz que é melhor usar o testemunho correto do motorista. Mas Saki retruca ele que não deveriam mencionar uma palavra fantasma em seus relatórios, pois isso só causará problemas sem nexo com a realidade. Saki até acredita e disse ao seu parceiro que isso foi obra de um fantasma, cuja lenda urbana se refere como Steel Lady, ou Dama de Aço em português. O companheiro de trabalho de Saki responde dizendo que ouviu muitos casos semelhantes ocorrerem, mas ainda não consegue acreditar que fantasmas são reais. Ela diz que esses espíritos realmente existem e que seu ex-namorado também era como eles, mas na forma humana. E foi por isso que ela terminou com ele. Saki então começa a investigar os incidentes. E em uma noite ela conhece Kotoko, que aparentemente foi empurrada para cima dela por alguma coisa. Saki então percebe que Kotoko estava na verdade enfrentando a Dama de Aço, e vendo a oportunidade de encerrar esse mistério de uma vez por todas, ela parte para cima do fantasma. Ela consegue chegar perto da Dama de Aço para desferir um soco em seu estômago, mas o seu braço passa direto pelo corpo dela. Afinal, ela realmente é um fantasma, né? Kotoko corre para ajudar, dando uma investida no fantasma com seu corpo e derrubando a Dama de Aço no chão. Mesmo aparentemente com a batalha ao seu favor, o fantasma resolve ir embora. E percebendo que estão a salvo, Saki se pergunta por que Kotoko conseguiu acertar o fantasma, mas ela não. Kotoko explica que ela não é como os outros humanos, e diz a Saki que ela
precisa esquecer de tudo o que acabou de acontecer e não envolver a polícia, pois isso causará muitos problemas. Infelizmente, Saki faz parte da polícia, né? Então ela pega o seu distintivo e se oferece para levar Kotoko de volta à delegacia para um questionamento, além de tratar as feridas dela devido à luta. Kotoko fica chocada ao ler o nome do distintivo, pois percebe que acaba de conhecer a ex-namorada de Kuro, e logo em seguida diz que se ela soubesse quem Saki era desde o início, não teria ajudado contra o fantasma. Esse comportamento deixa Saki bem irritada. As duas seguem para o apartamento de Saki e Kotoko diz a ela que Kuro agora é o seu namorado, e ambos estão se amando. É muito segurança da garotinha. Ela mostra para Saki algumas fotos do seu celular. Saki diz que eles não deveriam ficar juntos, pois Kuro transparece uma cara de infelicidade. Realmente parece que o cara tá passando uma miséria, galera. Kotoko até discorda, mas Saki alega que sabe o que está dizendo, visto que foi ela quem namorou com ele por mais de 4 anos. Saki então pergunta a Kotoko por que Kuro não estava presente quando ela estava enfrentando a Senhora de Aço. E Kotoko responde que ele desapareceu há cerca de uma semana, e o seu último contato foi uma mensagem pedindo para não procurá-lo. Saki então parte para a investigação sobre a lenda da Dama de Aço, e quem realmente ela era antes de morrer. Ela descobre que o nome verdadeiro da garota é na verdade Haruko Nanase, mas o seu nome artístico era Karin. Essa garota era uma colegial comum, até que foi descoberta por um produtor que decidiu torná-la uma ídolo. Sua carreira iniciou como modelo fotográfico, até que em um dia ela conseguiu um papel importante como atriz em um show de TV. E continuando ainda as investigações, Saki encontra um site escrito por fãs. Lá, nossa investigadora descobre que o pai de Nanase morreu devido a uma queda acidental em uma escadaria. Mas como Nanase não tinha um bom relacionamento com seu pai, ela foi acusada por sua morte. E por causa dessa mídia negativa, Nanase se retirou temporariamente dos seus trabalhos de atuação para fugir dos holofotes. Mas em uma noite chuvosa, enquanto ela estava próxima a uma zona de construção buscando um pouco de isolamento, algumas vigas de aço se desprenderam e caíram em cima dela, levando a óbito. De volta ao tempo presente, agora vemos que Kotoko também está procurando uma maneira de derrotar a Dama de Aço. Afinal, todos os espíritos estão com muito medo desse fantasma vagando pela noite. E visto que Kotoko é a deusa da sabedoria deles, ela sente que é o seu dever impedir esse fantasma. Mais tarde, Kotoko visita um restaurante e um espírito aparece por debaixo da sua mesa, dizendo que a Dama de Aço foi avistada. Ela corre para o local e de repente encontra tanto o fantasma quanto o Kuro lutando. Saki também aparece, e agora as duas começam a observar a luta. Kuro aparentemente está perdendo e recebe um golpe letal, com a sua cabeça sendo explodida por uma viga. Mas, logo em seguida ele revive, e agora aparentemente mais ágil, sendo capaz de prever todos os ataques do fantasma, no melhor estilo Ultra Instinct do Goku. Saki não entende como que ele foi capaz de fazer isso. Então Kotoko explica que Kuro, quando mais jovem, havia consumido uma carne de um yokai chamado Kudan. Normalmente, ninguém sobrevive depois de comer essa carne, mas devido aos seus poderes de regeneração obtidos através da ingestão da carne de sereia, Kuro conseguiu voltar à vida, ganhando a capacidade de ver o futuro. Mas tem uma condição: ele morre ao utilizar sua habilidade de premonição. E ao voltar à vida, Kuro consegue prever todos os movimentos do fantasma e até quebra o seu pescoço, mas isso não funciona. A Dama de Aço coloca o seu pescoço no lugar e depois desaparece. Com o fim da luta, Kuro vê as duas mulheres escondidas, e após um breve papo, todos decidem ir ao apartamento de Saki para uma reunião estratégica de como derrotar esse fantasma. E durante a discussão, Kotoko explica que a Dama de Aço é um tipo diferente de espírito em comparação ao resto dos yokais. Ela foi criada com um desejo dos humanos que a idolatravam, e através de uma imaginação e um desejo coletivo, essa lenda urbana recebeu um nome e uma aparência, tornando-se real. Saki questiona de como tantas pessoas foram capazes de pensar na mesma imagem para trazê-la à vida. Kotoko responde que a fanfic criada foi a grande causa desse processo, pois lá dá referência de imagem em nome do fantasma. E para detê-la, eles então devem reescrever a história da Dama de Aço de forma que todos parem de acreditar que ela é um fantasma real. E se eles conseguirem fazer isso, todos esses crentes do fantasma mudarão de ideia e ela deixará de existir. Para prosseguir com esse plano, Kotoko precisa de mais informações. Pede a Saki todos os seus arquivos de investigação sobre Nanase. E como primeiro passo, o time vai ao local onde a artista morreu, e com a ajuda de um fantasma, descobrem que ela foi realmente esmagada pelas vigas de metal. De acordo com o relato, mesmo percebendo o perigo e tendo tempo de escapar do desastre, ela nunca saiu do caminho das vigas, quase como se quisesse ser esmagada. E ao saber o que realmente aconteceu naquele dia, todos concordam que deveriam inventar uma narrativa falsa para
substituir a antiga e finalmente se livrar da Senhora de Aço. E para confirmar que essa estratégia será um sucesso, eles também podem usar o poder de Kuro para ver futuros alternativos, onde o fantasma não existirá mais. Naquela noite também vemos que um colega de trabalho de Saki se tornou a vítima mais recente da Dama de Aço, e com as notícias se espalhando, as chances de derrotar o fantasma diminuem. Mas Kotoko começa a pensar rápido, na tentativa de inventar algumas histórias para derrotar a Dama de Aço de uma vez por todas. E depois de algumas horas, ela tem 4 soluções para esse grande problema. Enquanto Kotoko descansa, Kuro e Saki saem para comprar comida. E no caminho, ela pergunta a Kuro por que diabos ele tá namorando Kotoko, já que ela com certeza não é o tipo dele. Além do que, ela sabe que esse cara tá apaixonado na verdade por sua prima, Rika, que está no hospital há mais de 3 anos, e é quem Kuro visita regularmente. Kuro explica a Saki que mesmo estando doente, ela não vai morrer, afinal, ela tem os mesmos poderes que ele. Depois que Kotoko acorda, Saki pergunta se ela sabia que Rika tinha os mesmos poderes que o seu primo. Ela diz a Saki que realmente sabia disso, e explica que depois que ela foi dispensada do hospital, ficou com eles por algumas semanas. No começo, as duas não se davam bem, mas com o tempo se tornaram amigas. E enquanto Rika estava com eles, Kotoko percebeu que ela estava sempre no computador, e também gostava muito de pintar. Mas um dia, ela foi embora sem deixar qualquer aviso. E Kotoko nunca havia percebido até este momento que foi Rika quem criou a página da Dama de Aço, pois ela tem até o mesmo estilo de pintura que a imagem mostrada na wiki. E mesmo assim, ela nunca imaginaria que Rika era a pessoa por trás de todos esses eventos. Mas Kuro já sabia, e por isso que ele havia sumido por mais de uma semana, pois ele estava em busca do paradeiro da sua prima, e pediu a Kotoko que não se intrometesse. O fato de ter sido tão difícil derrotar a Dama de Aço é porque Rika tem usado seu poder para ver o futuro, buscando sempre aquele em que as pessoas mais acreditavam na Dama de Aço. Porém, cada vez que ela usa seu poder, ela morre e volta à vida, consumindo sua vitalidade e tornando seu corpo ainda mais frágil. Nesse momento, um yokai de forma de um gato aparece e diz que a Dama de Aço foi encontrada. Para derrotá-la, eles precisam que Kuro lute contra a Dama de Aço, enquanto Saki e Kotoko escrevem histórias falsas na página da Wiki a fim de convencer as massas a pararem de acreditar nela. Assim, o fantasma ficará fraco a ponto de desaparecer. E agora em uma batalha pela internet, no melhor estilo militância pelo Facebook, Rika é vista usando seu poder, forçando a escolha de um futuro onde a Dama de Aço ainda existirá, enquanto o time de Kuro está tentando fazer justamente o oposto. Kotoko tenta convencer as pessoas no site de que o fantasma não é real e que é uma pessoa se vestindo como uma Dama de Aço para se safar de cometer homicídios. No entanto, ela não consegue convencer as pessoas sobre suas teorias, com internautas sempre contradizendo seus argumentos. E após 13 de suas histórias falharem, Kotoko usa sua última carta na manga, onde ela diz ao Wiki que Karin Nanase ainda está viva e ela queria encontrar uma maneira de sair dos holofotes. Nessa versão, Nanase bolou um plano para iniciar uma nova vida. Ela começou à procura de uma sósia e quando conheceu, se tornaram amigas. Um dia, ela pediu um favor, que era se tornar uma isca e ajudá-la a afastar os paparazzi de sua cola. Sua sósia concorda em ajudar, pintando seu cabelo e usando as roupas da artista. Nesse mesmo dia, Nanase pede para ela ir ao canteiro de obras, onde irão se encontrar mais tarde. A ídola então embosca sua sósia e deixa inconsciente, e logo depois a esmaga com viga de aço para que ela não pudesse ser totalmente identificada. Dessa forma, Nanase poderia tomar o lugar de sua sósia e viver uma vida normal. Claro que a internet não perdoa, né? Então alguns dos usuários começam a perguntar qual que era o real objetivo da Dama de Aço, se a verdadeira Nanase ainda estava realmente viva. Mas, por surpresa, outros usuários apontam que a verdadeira Nanase pode ter criado a página da Wiki para fazer o mundo acreditar que ela realmente estava morta, como uma espécie de plano de contingência. De qualquer forma, a ideia de Kotoko deu resultado, e muitos deixaram de acreditar na lenda urbana da Dama de Aço. Enquanto Kuro finalmente a derrota, ela desaparece definitivamente. Agora o próximo passo do grupo é encontrar a prima de Kuro, mas eu acho que isso acontecerá em uma segunda temporada, se os estúdios quiserem, né? Obrigado por assistirem e se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos e até a próxima, se cuidem!